Olá, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre juros compostos. Os objetivos é compreender o conceito de juros compostos e realizar algumas operações financeiras no regime de capitalização composta. Então, o que é os juros compostos? Também conhecido como juros sobre juros. Ele é mais utilizado nas transações financeiras, ou seja, dificilmente você vai encontrar uma operação envolvendo juros simples. A maioria delas é envolvendo juro composto. Por exemplo, se você tiver na caderneta de poupança, algum CDB aí, o que é certificado de depósito bancário, trabalhando com ações, quando você for fazer um empréstimo ou um financiamento. Então, todos eles vão utilizar o sistema de capitalização composta. Então, no regime de juro composto, acontece o seguinte, que o valor do juro gerado em um período, ele é incorporado ao capital e passa a participar da composição dos juros no período seguinte. Então, por exemplo, no regime simples, os juros eram sempre calculados em cima do capital inicial. Agora não, no final do período, eu vou pegar esses juros, somo com o capital e o novo juros, ele vai ser calculado já desse valor já incorporado, ou seja, o montante mais os juros vai ser o valor que eu vou calcular os próximos juros. Então, vamos aqui para a dedução da expressão. Então, vamos supor que você tem um capital aplicado no sistema composto, a taxa de juros I, durante um período de tempo T. Lembrando que o T é na mesma unidade que a taxa. E a forma que nós vamos obter é essa aqui, que o montante é capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, esse capital, no final do primeiro período, lembrando, o montante, ele é sempre o capital mais os juros. E os juros, no período, é capital vezes a taxa. Então, juros é capital vezes a taxa. Então, no primeiro período, eu vou ter o montante, vai ser o capital mais os juros. Quem é os juros? Capital vezes a taxa. Então, no final desse período, eu tenho essa expressão. Só que agora o diferencial. Quando eu chegar no segundo período, eu vou pegar essa expressão, que é o montante anterior, e calcular os juros agora em cima desse montante anterior, e não mais do capital inicial. Agora eu vou calcular sempre do montante do período anterior. Então, esse montante do período anterior, que é esse valor de azul, e quanto que ele vale? Ele vale essa expressão anterior, e você vai calcular os juros. Os juros em cima de quem? Em cima desse montante. Então, quando você fizer as contas, você vai ver que no final do segundo período vai ser o capital vezes 1 mais i elevado ao quadrado. Então, quando aqui é 1, o expoente aqui também é 1. Segundo período, o expoente é 2. Então, quando chegou no segundo período, o expoente aqui é 2. No terceiro período, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular o juros já em cima do período anterior. Ou seja, o montante vai ser quem? O montante anterior vezes o juro em cima desse montante. Então, eu vou pegar essa expressão anterior e calcular o juro em cima dela. Então, quando eu fizer as operações, eu vou chegar que o capital é 1 mais i ao cubo. Então, novamente, o superior é 3, o expoente é 3. Então, de um modo geral, o superior é t, o montante vai ser capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, vocês vão obter sempre que o montante é capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, comparando com o regime simples, o montante era capital 1 mais a taxa vezes o tempo. Agora o tempo aqui, lembrando, isso aqui é no sistema simples. E esse aqui é no sistema composto.
Então, observe que aqui a taxa é multiplicada e aqui a taxa é um expoente. Um jeito de você olhar isso aqui nós já estudamos que o valor no futuro ele é o valor velho vezes o fator de atualização. Então, o que é o fator de atualização? Nesse caso aqui, como a taxa ela é fixa, ela é I, então ela é fixa. Então, se a taxa é I, eu vou ter que o meu fator aqui vai ser um fator de aumento, 1 mais I. Então, vamos pensar, no primeiro período, o fator é 1 mais I. No segundo período, o fator vai ser também 1 mais I. E até no período T, que o fator é fixo de 1 mais I. Então, o fator acumulado nada mais é que o produto desses fatores. Então, quando eu multiplicar esses fatores, o fator acumulado vai ficar quem? 1 mais I, que a taxa é fixa, e aqui eu tenho T parcelas. Então, expoente aqui, todo mundo é 1. Se eu somar o 1 T vezes, ele vai ficar T vezes 1, que é o mesmo que T. Então, novamente, você vai obter que o montante é capital 1 mais I elevado ao T. Esse modo de deduzir aqui ele é interessante porque é o seguinte, nesse caso eu estou considerando que a taxa é a mesma. E se as taxas forem diferentes? Aí se essa taxa for variável, uma taxa que, digamos, é um valor, a segunda já é outro, e aí vai mudando. Então, você vai obter uma expressão para o montante também, de forma que essa taxa é fixa, e se a taxa for variável, você vai mudando os valores da taxa, encontra o valor acumulado e multiplica pelo capital. Nós veremos isso aí no decorrer da aula. Então, esse resultado ele pode ser formalizado nesse teorema, que é o que nós já mostramos, que é o montante é capital mais a taxa elevada ao tempo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, é que em muitos livros aí de matemática financeira, você vai obter essa seguinte expressão, que VF, que é valor futuro, é igual a valor presente, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Ou seja, em vez de usar o nome capital com a letra C, usa-se VP, que é de valor presente. Em vez de usar montante, que é a letra M, usa-se VF, que é o valor no futuro. Ou seja, a mesma expressão, apenas reescrita de uma maneira diferente. Ou seja, aqui é montante, capital 1 mais a taxa. E vocês podem encontrar, com muita frequência, VF, que é o valor futuro, é igual ao valor presente, 1 mais a taxa. Essa expressão aqui, qualquer uma delas, ela possibilita abordar o problema essencial da matemática financeira. Qual é? Deslocar quantias no tempo. Então, você vai pensar o seguinte, aqui você vai ter um montante, um capital, ou também conhecido como valor presente, e nós vamos ter lá no futuro um montante, ou conhecido como valor futuro. Então, basicamente, o problema de matemática financeira é esse. Se você quiser ir para o futuro, você vai multiplicar pelo fator. Quem é o fator? Você vai multiplicar por 1 mais I elevado a T. Então, quando você multiplica por 1 mais I elevado a T, você chega a quem? Que o montante é o capital, que é o valor presente, vezes 1 mais I elevado a T. O contrário de multiplicar é dividir. Então, se eu estou no futuro e eu quero voltar, eu vou dividir por 1 mais I elevado a T. Então, se eu estou no futuro, eu vou voltar para o presente. Então, se eu estou dividindo, eu tiro que o capital ele é o montante dividido por 1 mais I elevado a T. Então, basicamente, esse é o problema essencial da matemática financeira. Qual é? Deslocar quantias no tempo. Então, se eu quero ir para o futuro, multiplico por 1 mais I elevado a T. Se eu quero
voltar para o valor presente, eu divido por 1 mais i elevado a t. Dessa fórmula aqui, ó, desse teorema anterior, nós podemos deduzir algumas expressões. De forma que o capital, nós já vimos que é o montante dividido, né? Que basta isolar o capital, ó, se esse valor está multiplicando, você passa dividindo. A taxa pode ser dada por essa expressão, raiz com índice t, que é o tempo, onde você pega o montante, divide pelo capital, tira essa raiz com índice t, subtrai a unidade. E o tempo, você vai fazer uso dos logaritmos, que é log, do valor no futuro, que é o montante dividido pelo capital, dividido pelo log de 1 mais i. Eu vou chamar a atenção de vocês, como vocês observam aqui, esse t ele é um expoente. Então, se você estiver usando aí a calculadora, em geral, é comum essa potência, você fazer essa potência com o símbolo do chapeuzinho, que é o circunflexo, ou algumas calculadoras, é x elevado a y. Então, vai depender da máquina que você está usando. E para fazer logaritmo, basta você aplicar a tecla log. Então, por exemplo, log de 2, você aperta log e aperta o número 2. Que aí ela vai te dar um resultado do logaritmo, que nesse caso seria aproximadamente 0,3010. Então, na hora que você for fazer as contas, use essas teclas aí na calculadora. Logaritmo vai ser log, e potência é o circunflexo, que é o chapeuzinho, entre aspas, ou x elevado a y. Aqui nós temos uma tabela para comparar o juro simples com o juro composto. Então, nós temos aqui um capital de R$1.000 a uma taxa de 2% ao mês durante T meses. E essa tabela mostra a comparação entre o juro simples e o juro composto. A diferença é o seguinte: no regime composto, o valor é sempre calculado do período anterior. E no juros simples, o valor é sempre calculado em cima do capital inicial. Então, por exemplo, o capital ele é quanto? R$1.000 no mês 0. Após um mês, o montante aqui no juros simples é o capital vezes a taxa. Nesse caso aqui, como o tempo é 1, você só multiplica aqui por 1. Se você quiser usar a fórmula já direto, capital vezes a taxa vezes o tempo. Porque à medida que eu for mudando o tempo, esse valor de vermelho, eu vou tendo os valores diferentes. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: os juros é sempre calculado em cima do capital inicial. Então, quando eu faço isso uma vez, eu multiplico por 1. Se eu fizer 2 vezes, eu multiplico por 2. Se eu fizer 3 vezes, multiplica por 3. E aí você obtém o valor do montante. Agora, o detalhe aqui é o seguinte: no juro composto, por exemplo, no primeiro período, eu já tenho montante de 1.020. Então, o meu juros ele já é calculado em cima do 1.020, que é o valor do período anterior. Então, quando eu tenho esse valor aqui do segundo período, na hora de fazer as contas do terceiro período, eu já vou fazer as contas dos juros em cima do período anterior. Então, isso mostra que o crescimento ele é um crescimento exponencial. E, de um modo geral, nós temos as duas expressões para essa situação, no regime simples e no regime composto. Aqui nós temos os gráficos de um capital C, a taxa I, entre nós vamos comparar o regime simples com o regime composto. Se vocês observar, o regime composto ele é exponencial, o crescimento é exponencial, então ele cresce mais rápido. Já o regime simples, ele é um crescimento linear. Então vocês vão ver que o gráfico ele é superior. Só tem um detalhe: o juros simples ele é interessante se o prazo estiver entre 0 e 1. Então, nesse período entre 0 e 1, vocês observam que o gráfico do juros simples ele é maior do que o gráfico do juro composto. Então, somente nesse período ele é mais interessante. Daí em diante, é mais interessante quem? Sempre o juro composto.
porque o crescimento ele é exponencial. Então, isso justifica por que é mais usual usar o sistema de capitalização composta. Vamos para alguns exemplos. Obter o montante e os juros de um capital de R$500, aplicado a uma taxa de 3% ao mês, durante 4 meses no sistema de capitalização composta, ou seja, juro composto. Então, o capital ele é R$500, a taxa 3%, que é 0,03, isso ao mês. O tempo, ele é 4 meses. Então, observa, taxa e tempo já estão na mesma unidade. Então, não é necessário converter. Então, eu tenho que obter o montante e depois os juros. Então, vamos usar a expressão aí do montante no sistema composto. É capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. O capital, ele é 500. 1 mais a taxa. Eu vou usar o valor unitário aqui, ó, que é o valor em decimal. E elevado ao tempo, que é 4. Então, aqui fica 500. Aqui, fazendo a conta dentro do parênteses, 1,03 elevado a 4. Aí vocês vão lembrar o seguinte, esse valor, ele é ele multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou então você já faz diretamente na calculadora, que é o mais recomendado. E aí vocês vão encontrar que esse resultado vai ser de 1,1255. Eu quero chamar a atenção o seguinte, quanto mais casas você pegar, mais preciso é o seu resultado. Então, sempre que você pegar mais casas após a vírgula, melhor vai ser o seu resultado. Então, o montante aqui, ele vai ser igual a, quando você multiplicar 500 vezes esse fator, que é 1,1255, nós vamos obter um valor de 526,75. Então, esse é o valor para o montante. Os juros, ó, montante é capital mais os juros. Daqui eu tiro que os juros é montante menos o capital. Então, o montante, acabamos de encontrá-lo, é 526,75 menos o capital, que é R$500. Então, de juros, vai ser um total de 26,75. Então, lembrando, ó, o capital era 500 e ele foi transportado para o futuro, de forma que o montante lá no futuro foi 526,75. E os juros nessa operação foram de 26,75. Próximo exemplo, um capital inicial. Então, nós temos um capital de 5.000, foi aplicado durante 3 anos no sistema composto e rendeu juros de R$ 306,04. Pergunta é, qual é a taxa anual dessa operação? Então, nós temos o capital, que é 5.000. Nós temos o tempo, que é 3 anos. Nós temos os juros, que é 306,04. E eu quero obter a taxa em anos, a taxa anual. Aqui não foi dado o montante, só que lembre-se que o montante é capital mais os juros. Então, qual é o capital? 5.000. Então, vamos lá, o capital é 5.000. Mais os juros, que é 306,04. Então, quando você fizer a conta, vai ficar 5.306,40.
Então, agora eu tenho minhas informações que eu preciso. Então, o montante, ó, ele é capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Lembrando que esse valor que eu quero descobrir, ele é taxa, então é o valor I. Então, o montante aqui é 5.306,40. O capital é 5.000. A taxa que eu quero descobrir e o tempo é 3. Então, aqui está multiplicando. A operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, esse valor vai passar para lá dividindo. Quem sobrou aqui ainda? Ó, sobrou 1 mais I ao cubo. Quando você fizer essas contas, você vai achar aproximadamente 1,06. Eu vou colocar uma rascazinha aqui, mas não precisa colocar isso tudo também não. Só 2 casas já está bom. Vou colocar mais para ficar mais preciso o resultado. Só que agora eu tenho um expoente para eliminar. Então, qual a operação contrária da potência é a radiciação. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar a raiz em ambos os lados. Ó. Só que observe, como o expoente é 3, tem que ser uma raiz cúbica para eliminar esses expoentes. Então, desse lado aqui, vamos eliminar, vai ficar com mais I. Do outro lado, você vai lá na calculadora, faz essa operação, raiz cúbica desse valor, vai encontrar aproximadamente 1,02. Então, o I vai ser quem? 1,02. A operação contrária da adição é subtração, que isso vai ser 0,02, que é o mesmo que 2%. Lembrando que essa taxa, ela é uma taxa anual, porque o tempo foi dado em anos. Próximo exemplo. Quanto tempo um capital triplicará se for aplicado a juros compostos a uma taxa de 4% ao mês? E foram dadas as informações. O log de 3 vale 0,4771 e log de 1,04 igual a 0,017. Lembrando que para fazer essa conta, basta na sua calculadora digitar log e digitar o número 3, que já vai aparecer esse resultado. Então, foi me dado um capital C, que eu não sei quem é. A taxa foi 4%, que é o mesmo que 0,04. O montante, como o montante ele vai triplicar, ou seja, ele vai pegar o capital e multiplicar por 3. E eu quero descobrir quem é o tempo. Então, vamos lá? Montante é capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante, ele é o triplo do capital. Então, é 3C. O capital não foi me informado, só sei que ele é C. 1 mais, quem é a taxa? 0,04 elevado a T. Como aqui está multiplicando, se eu dividir todos os lados por C, esse C vai ser eliminado, vamos simplificar, porque o C é diferente de zero. E aqui sobra o número 3. Somando aqui dentro do parênteses, ó, vai ficar 1,04 elevado a T. Então, nesse caso, como eu quero encontrar um expoente, esse aqui é uma equação exponencial. Eu vou aplicar o logaritmo. Logaritmo de um lado, logaritmo do outro lado. Então, tem uma propriedade de logaritmo que nos diz que esse t, que é expoente, desce multiplicando. Então, o que era a potência vai se transformar agora em uma multiplicação. Só que esses valores eu já tenho. Vamos lá, quanto que é log de 3? Ó, olha lá em cima. Log de 3 é 0,4771. Igual a t vezes. Quanto que é log de 1,04? O valor já está aqui. Ó.
é 0,017. Então, nós temos agora essa seguinte expressão, 0,4771 vezes T 0,017. Então, agora isso aqui é uma multiplicação. Esse valor está multiplicando, vai passar dividindo. Então, T aqui é 0,4771 dividido pelo 0,017. Fazendo as contas, nós vamos ter 28,06. Como o tempo é dado em mês, então isso aqui é o valor em meses. Se você quiser um valorzinho mais preciso, se você tirar esse 28 aqui, ó, esse número inteiro, vai sobrar 0,06. Como um mês tem 30 dias, você pode multiplicar esse valor por 30, que você vai obter uma aproximação para esse valor. Então, quando você fizer 0,06 vezes 30, você vai achar 1,8. Só que esse valor já vai ser em dias, porque um mês equivale a 30 dias. Então, se quiser um resultado mais preciso, o T aqui em 28, que é o total de meses, em um número inteiro. E essa parte que sobrou, essa parte quebrada em decimal, ela corresponde a 1,8, ou seja, aproximadamente 2 dias. Agora vamos falar a taxa de juros, os juros compostos com a taxa variável. Então, quando a gente fez a fórmula lá do juro composto, nós fizemos admitindo que a taxa é constante em cada um dos períodos. Só que, por exemplo, em situações no dia a dia, a taxa ela oscila muito. Ela não é a mesma. Por exemplo, o mercado de ações. Então, o que nós temos que lembrar? Que o montante, que é o valor lá no futuro, ele é o capital, ou também conhecido como valor presente, vezes o fator de atualização acumulado. Então, o montante é o capital vezes o fator de atualização acumulado. Lembrando que o fator ele vai ser 1 mais I, quando for aumento, e o fator vai ser 1 menos I, quando for desconto ou decréscimo. Então, o que eu vou fazer? O capital vezes o fator. Esses fatores, eles podem ser tanto positivos, se for aumento, pode ser mais ou pode ser menos. Se for aumento, 1 mais I. Se for desconto, 1 menos I. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse produto de fatores aqui, ó, que vai te dar o fator acumulado. Aí você pega o fator acumulado e multiplica pelo capital. Ou seja, o valor no futuro, ele é o valor no presente vezes o fator acumulado. Exemplo. Uma motocicleta, ela foi comprada a 10 mil. No primeiro ano de uso, a moto desvalorizou 20%. No segundo ano, 10%, desvalorizou novamente 10%. E no terceiro, desvalorizou 5%. Então, qual é o valor da moto após esses 3 anos de uso? Então, nós temos que o valor presente, que é o capital, o valor da moto que ela foi comprada, ela é 10 mil. E agora nós temos as taxas. Ó. A primeira taxa, ela é desvalorização, ou seja, 20%, que é o mesmo que 0,20. Isso vai me gerar um fator aqui, ó, 1 menos 0,20. Então, o primeiro fator, quando você fizer a conta, 1 menos 0,20 é 0,80. Outro jeito de você olhar é o seguinte, você tinha 100%. Se você tirou 20%, sobrou apenas 80%, que é o mesmo que 0,80. No segundo ano, que eu vou chamar de 2, essa taxa,
ela desvalorizou novamente, então menos 10%. Então aqui fica menos 0,10. E o meu segundo fator vai ser 1 menos, que está desvalorizando, 0,10. Então, quando você fizer 1 menos 0,10, 0,9, ou 0,90. Outro jeito de olhar, 100% menos 10%, 90%. 90% é o mesmo que 0,90. E no terceiro ano, a taxa foi desvalorização novamente, só que agora de 5%. Então, 5% vai ser 0,05. Isso vai me gerar o terceiro fator de atualização, que vai ser 1 menos, porque está desvalorizando. Então, 1 menos 0,05 dá 0,95. Ou seja, se você tem 100%, tirou 5, você vai pagar só 95%, que é o mesmo que 0,95. Então, eu quero saber o montante, que é o valor lá no futuro. E agora, com esses fatores, eu vou obter o fator acumulado. Então, o que é o fator acumulado? É o produto dos fatores, ó, F1, F2 e F3. Então, o que é o primeiro fator? Vou multiplicar todos esses fatores aqui, ó, para obter o fator de atualização acumulado. Primeiro fator, 0,8, 0,9, 0,95. Então, quando você realizar essas contas, você vai obter o fator acumulado 0,684. Então, vamos lá. O valor no futuro, ele é o valor no presente vezes o fator acumulado. Então, o valor no presente foi o valor que foi comprado a moto. No caso, 10.000 vezes o fator acumulado, que é quem? 0,684. Então, quando você fizer as contas, você vai encontrar R$ 6.840. Ou seja, o valor da moto, após esses 3 anos de uso, uma moto que custava 10.000 passa a custar R$ 6.840. Então, um outro exemplo, eu apliquei R$ 1.000 em um fundo de ações durante 4 anos e não fiz nenhuma retirada nesse período. No primeiro ano, o rendimento foi de 10%, ou seja, rendeu. Segundo ano, perda de 6%. No terceiro, rendimento de 5%. E no quarto, a perda de 3%. Então, qual foi o montante acumulado, né, no final da aplicação? Então, nós temos que o capital ele é de R$ 1.000 que foi investido. E agora vamos obter os fatores de atualização. Primeiro ano, a taxa foi de rendimento, ou seja, uma taxa positiva de 10%, que é o mesmo que 0,10. Isso vai me render um fator positivo, porque foi rendimento, 1 mais a taxa. Então, 1 mais a taxa, que é 0,10, vai ficar 1,10. Segundo ano, foi uma perda. Então, perda, sinal negativo, menos 0,06. Isso eu vou ter o segundo fator. Só que agora, como foi perda, 1 menos. Então, 1 menos a taxa, que é 0,06, você vai obter 0,94. Porque se eu tenho 100%, eu tirei 6%, vai sobrar 94%, que é o mesmo que 0,94. Terceiro ano, foi um rendimento. Então, taxa positiva de 5%, que é 0,05.
E o terceiro fator é 1 mais, porque foi rendimento, foi aumento. 1 mais 0,05, que é o mesmo que 1,05. Por fim, no quarto ano, foi a perda. Então, perda negativo, perda de 3%. Então, 0,03. E o fator do quarto ano, que eu estou chamando de F4, ele vai ser 1 menos a taxa, porque foi perda. Então, 1 menos 0,03 vai dar 0,97. Ou seja, eu tinha 100% e eu tirei 3%, eu só vou pagar 97%, que é o mesmo que 0,97. Então, o fator acumulado vai ser o produto de todos esses fatores. Então, vamos multiplicar esses fatores para obter o fator acumulado. Então, o fator acumulado vai ser o produto de F1 vezes F2 vezes F3 vezes F4. Então, quem é o F1? 1,10 vezes F2, 0,94 vezes 1,05 vezes 0,97. Então, quando você fizer as contas, você vai obter que o fator aqui, eu vou pegar 1,0. Vou pegar mais casa para o resultado ficar mais preciso. 29. Então, esse é o fator. E eu quero o montante no final da aplicação. Ou seja, o montante ele vai ser o valor presente, ou capital, vezes o fator acumulado. Então, o montante é quem? O capital é R$1.000, vezes o fator, que é 1,053, 129. Quando você fizer as contas, você vai obter 1.053 129. Só como esse 9 aqui ó, é maior que 5, eu posso arredondar isso aqui para 3, ó, porque nós trabalhamos só com 2 casas nos centavos. Então, no final da operação, ele vai ter 1.053,13 centavos. Então, quando a taxa for variável, você vai encontrar os fatores, obter o fator acumulado. Lembrando que isso aqui é fator acumulado. E aí você pega o fator acumulado e multiplica pelo valor presente, que você vai obter o valor lá no futuro. Essas são as referências. Eu encerro por aqui e até o nosso próximo encontro.